Ela colocou um piercing e começou a emagrecer rápido demais. Isso foi um milagre ou foi um desequilíbrio na energia da pessoa? Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar, porque uma pessoa que coloca um piercing e começar a emagrecer rápido demais, né? Será que isso foi um milagre? Ou será que isso foi, ou foi um erro, né? Será que colocou ali em algum ponto errado e mexeu ali no corpo inteiro? Então, você que é terapeuta, né? Você que já trabalha com auriculoterapia, você que quer aprender, ou quer ser submetido, né, à auriculoterapia, a gente tem que pensar que será que um simples ponto, né? Existe um ponto na orelha que vai ser a chave para destravar aquele metabolismo todo? Ou se estimular um ponto errado pode causar um desequilíbrio que nem os exames de sangue mais modernos aí conseguem explicar? Então é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, gente, eu sou Patrícia Domingos e nesse canal, né, eu falo sobre o universo da biorressonância. Então, quem está aqui, né, já deu o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha essa live também, porque tudo que a gente fala aqui, eu sempre vou conectar com a biorressonância. E por quê? Porque hoje, gente, a gente vê, né, o problema é que muitas vezes, né, a gente fica ali presa em métodos tradicionais, né, que tratam sintoma, mas não vai na causa, na raiz do problema. Então, muitos terapeutas, ou você também, né, que está aí querendo aprender as coisas, cuidar de si, né, cuidar da sua família, às vezes está ali com sobrepeso, está ali, né, sobrepeso, com ansiedade, dor crônica, e tenta de tudo. Aí depois que você tentou de tudo, você fala, eu vou tentar auriculoterapia, esse negócio dessa acupuntura na orelha, aí já me falaram que esse negócio é bom, vou tentar esse negócio. Porém, gente, é bom mesmo, tá bom? Mas a biorressonância mostra, o que é a biorressonância? É um teste que faz biorressonância, o que ressona com a vida, com o seu corpo, né? E a gente entende que o corpo da gente é um sistema integrado. E um desequilíbrio, um único ponto, pode afetar. Então, a auriculoterapia ela é um exemplo claro disso, tá? Bom, e o que eu estou falando aqui, gente, eu não estou falando da minha cabeça, não, tá? Quando eu falo aqui, eu trago estudos, em cima de estudos. E teve um estudo que saiu na PubMed, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu até coloquei traduzir aqui para o português, efeitos da auriculoterapia na redução do peso e do índice de massa corporal em pacientes com sobrepeso ou obesidade. Teve esse trabalho, tá certo? E sabe o que esse trabalho falou? Que a auriculoterapia, também conhecido como acupuntura auricular, é uma técnica segura, ela é simples, de baixo custo, é barato, por isso que é muito bom também, tá? Usada para obesidade, usada para dor crônica, para disfunção bruxismo, né? Disfunção temporomandibular, para insônia. Gente, tem várias indicações, tá certo? Ansiedade, que está todo mundo ansioso, né? Mas esse trabalho ficou comprovado que a auriculoterapia ajuda sim na obesidade, na redução de peso, tá? Então, ele é um tratamento barato, não tem efeito colateral, ele pode ser usado sozinho, ele pode ser usado em combinação com outros tratamentos, às vezes a pessoa está fazendo outros tratamentos para obesidade, a auriculoterapia pode ser feito junto tranquilamente, tá certo? Bom, gente, então vocês viram que é trabalho, não sou eu que estou falando, o trabalho aqui está comprovando. E foi feita uma revisão bibliográfica com mais de 106 artigos para chegar nessa conclusão, tá certo? Então, muitos terapeutas, né, e pessoas que buscam auriculoterapia para emagrecer, acham, né, gente, que tem um ponto mágico lá na orelha. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu postei um vídeo essa semana, né, que teve a Lu Gamache falando, né, sobre, uma cliente dela tinha colocado um ponto na orelha e emagreceu demais, né? E tal. E todo mundo perguntando que ponto é esse, que ponto é esse. Por isso que eu estou aqui falando. Que não quer dizer que existe um ponto mágico. Existe o ponto da fome? Sim, existe o ponto da fome. Existe o ponto da ansiedade? Sim, tem um ponto da ansiedade. Mas o problema é estimular pontos de forma isolada não vai resolver o problema do peso. Não é uma mágica. Gente, se fosse assim, não existia ninguém obeso nesse mundo, tá certo? O corpo, gente, não é uma máquina que você vai lá, aperta o botãozinho, tuf, liga, tuf, desliga. Não é assim.
Então, emagrecer não é só, por exemplo, eu vou fechar a boca e vou lá e apertar o pontinho da fome. Tuf, que meus problemas acabaram. Não é assim, é um processo, tá certo? É um processo. Porque a gente tem que ir na raiz do problema. O que está atrás da obesidade? Pode estar lá problemas hormonais, problemas emocionais, problemas do metabolismo, estresse demais. Tem uma série de causas, né? E quando você, às vezes, estimula um ponto de forma isolada, sem entender a raiz do problema, qual que é a origem daquele problema, daquela obesidade. Então, às vezes, pode gerar um efeito rebote ou desorganizar o corpo inteiro. Então, pensa comigo. Se tem uma compulsão alimentar, então a pessoa come, vem da ansiedade. Gente, quantas pessoas estão ansiosas e começam a comer? Simplesmente começa a comer e vai comendo. Uma vez eu estava sentada na mesa com meu pai. E meu pai, a gente tinha acabado de almoçar e tinha um pão de sal. Meu pai foi pegando o pão e partindo, comendo, partindo, comendo. Depois pegou um outro pacote de pão integral. Eu falei, pai, por que você acabou de almoçar, já comeu um pão, que você nem pode, porque você é diabético, e não, eu nem percebi, não? Não percebi, não? Então, gente, às vezes a ansiedade, sem querer, né, a pessoa come mesmo, vai tendo essa compulsão. E estimular o ponto da fome, às vezes a pessoa pode ficar mais irritada, entendeu? A flor da pele, e não vai ter o resultado. Por quê? Porque o problema dela de comer, da compulsão, não é questão de, tem que acabar com a fome, tem que ir na ansiedade, tem que ir na raiz do problema. Então, a gente sabe que sim, existem pontos relacionados ao emagrecimento na orelha, tá certo? Tem sim, tem um ponto da fome. Deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar aqui, tá? Eu vou te mostrar aqui qual que é o ponto da fome, que estava todo mundo perguntando, onde que é esse ponto? No vídeo que eu postei. Eu vou te mostrar aqui agora no slide. Qual que é o ponto da fome, tá certo? Tudo bonitinho aqui. Deixa eu te mostrar de uma vez. Espera aí. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Então, esse aqui, gente, se pegar a orelha, você vai ver que bem aqui na pontinha, né? A gente fala tragos. Aqui é o ponto do apetite, tá certo? Esse ponto aqui é como se fosse o ponto da fome. Mas vim aqui e aplicar aqui, eu venho aqui, ponho uma sementinha, faço aurículo nesse ponto, ou eu estimulo de outra maneira, minha fome vai acabar e todos meus problemas acabaram. Não é assim, gente, tá certo? Não é assim. Então, por exemplo, tem esse ponto aqui, o ponto Sheimen, deixa eu voltar aqui para eu te mostrar. Esse ponto aqui, ó, o ponto Sheimen, esse que fica aqui em cima, tá? Esse aqui, ele é muito usado para ansiedade, pessoas que estão muito ansiosas, com estresse, com dor crônica. Você pode, inclusive, apertar, tá certo? Chama. Esqueci. Quando você aperta com o dedinho, tem um nome aí que eu esqueci o nome, tá? Bom, gente, tem várias maneiras simples. Você pode apertar aqui o Sheimen para ajudar na ansiedade, tá certo? Deixa eu te mostrar ele aqui separado aqui para você ver direitinho. Aqui, ó. Eu até coloquei uma seta aqui em cima para você ver qual que é, tá? Esse aqui, então, quando você está muito ansiosa, vem cá, aperta esse ponto aqui, onde está essa seta. Aperta aqui. A ansiedade vai passando, tá certo? São coisas, gente, que o próprio corpo da gente vai nos ajudando de uma maneira muito simples. Você fazendo isso aí, você mesmo se ajuda, ou ajuda o seu paciente, tá certo? Agora, por quê? Se o problema da sua cliente ou o problema seu for a obesidade, eu estou ganhando peso, que eu estou comendo, tá certo? Mas não é questão que você está com fome ou está sem fome, é da ansiedade. E se você for fazer um aurículo, por exemplo, e ignorar esse ponto Sheimen, que é da ansiedade, é como tentar secar um chão sem fechar uma torneira. É a mesma coisa. Então, você tem que ir na origem do problema, tá certo? Então, só para a gente entender aqui no nosso dia a dia. Então, vamos lá. O corpo, o que acontece? O corpo, ele não engorda, ele vai inchando, ele não incha, ele não emagrece. Tudo, gente, por mesmo motivo, não. Então, tem gente que, por exemplo, acorda com o rosto inchado. Outras pessoas sentem a perna pesada no fim do dia, não é isso? Tem mulher que fala assim, eu quase não como, e mesmo assim eu tô toda estufada. E tem aquela fala ainda, eu como pouco, gente, mas meu metabolismo parece que está travado. Não é assim?
Quantas vezes vocês já ouviram falar isso, gente? Quantas vezes isso já passou com você? Ou você já ouviu alguma amiga sua falando, alguma cliente sua falando, tá? Então, na aurículo, quando você vai fazer os pontos ali da orelha, ou você vai ser submetida, enfim, cada região da orelha vai relacionar com funções diferentes no corpo. Aqui, gente, o micro está no macro, olha que legal. Cada pontinho está relacionado a órgãos, né? Então, por exemplo, a gente tem o ponto do baço, por exemplo, que está ligado ao metabolismo, à digestão. Quando ele está em desequilíbrio, a digestão fica lenta, a pessoa fica empanzinada, você come e fica toda estufada. Você fica com a retenção após toda estufada depois da refeição. O ponto do rim, o que ele está relacionado? À energia vital. Ele está relacionado ao medo, à retenção de líquido. Então, sabe aquela pessoa que passa por um estresse e depois ela começa a ficar inchada? Então, às vezes começa a reter líquido, né? Por um estresse mesmo que passou emocional, gente. Então, isso tem relação com o eixo rim, estresse e retenção de líquido. Porque tá tudo relacionado. A gente é tudo uma coisa só. É tudo relacionado. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou dando exemplo aqui nosso do dia a dia. Vamos imaginando aí. Tirar o ponto do endócrino, né? Das alterações hormonais, das disfunções da tireoide. Então, metabolismo lento. Então, a pessoa não sente tanta fome. O problema dela não é estimular o ponto da fome. A questão não é a fome. A questão, às vezes, é o problema da tireoide. Está com hipotireoidismo, o metabolismo está lento, a pessoa começa a engordar. Tudo bem? Então, por exemplo, então vamos lá. Se a causa real do inchaço, né, ou do peso, não é excesso de fome, mas o estresse, alteração hormonal. Aí você vai lá e coloca, né? Tem gente que ainda põe um piercing, gente. Um piercing no ponto da fome. Então, o que está acontecendo? Está estimulando o botão errado, tá certo? É como mexer ali no termostato, quanto o problema está no encanamento. Então, o sistema pode reagir, mas de forma desorganizada. Então, o que pode acontecer? É o que aconteceu com o caso lá do vídeo que eu postei. Né? A Lu Gamache falou: a pessoa teve uma perda de peso rápida demais. Isso ia ser um top das galáxias para muitas de nós, não é isso? Mas a questão emagreceu demais porque teve um desequilíbrio. Ou pode gerar uma fraqueza, uma alteração de humor, uma ansiedade. Muitas vezes pode ter um efeito rebote. Então, gente, não é milagre, tá certo? Isso é a resposta fisiológica do nosso corpo. Então, antes de estimular qualquer ponto, a gente tem que entender, e a biorressonância ajuda muita gente nisso, qual que é a origem daquela queixa. Então, a pessoa está com obesidade, ela está ganhando peso, por quê? Tá certo? Por que ela está ganhando peso? Qual que é a origem principal daquele ganho de peso? É metabolismo que está lento? É estresse? É excesso de parasita, que ela está toda inflamada? De onde que está vindo? É interferência ambiental? Então, por isso que a biorressonância é a nossa bússola. Nesse mar de informações, gente, é muita coisa. Por isso que fala teste de investigação clínica. A gente vira um detetive para você focar e não ficar perdida, tá certo? Ela que vai ajudar a gente a conversar com o corpo, ver aonde que está o desequilíbrio. Então, eu vou até te mostrar. E quando eu falo, gente, que a biorressonância a gente pode ser usado em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Eu estava passeando, né? Encontrei com um amigo meu, eu estava lá, fui fazer a biorressonância. Eu até circulei aqui, porque eu sei que a foto ia ficar pequenininha. Nesse círculo aqui tem um aurímetro, tá? Então, eu estava fazendo teste, fazendo a biorressonância aqui. Qual que é a origem lá da queixa que ele me apresentou ali na hora? Então, com a biorressonância, você consegue identificar qual que é a origem, o que está por trás daquele problema da pessoa. A gente está falando aqui de obesidade, que meu amigo não era obesidade, tá certo? Mas qual que é o problema? Só para te mostrar que com o simples aurímetro, a gente consegue identificar se a pessoa está engordando, ela está perdendo peso, tá, mas ela está perdendo peso, não, né? Ganhando peso. É por problema hormonal? É problema emocional? Né? Será que emocional é algum trauma, é algum problema de ansiedade, né? Na questão aqui hormonal, será que é alguma questão da tireoide? Né? Enfim, gente, porque esse aqui, quando a gente fala tireoide, ele vai identificar qual órgão, qual glândula está em equilíbrio ou em desequilíbrio.
porque ele vê a polaridade, ele vai fazer a leitura do campo eletromagnético que é emitido pela nossa comunicação elétrica das nossas células, tá certo? Então, gente, a gente precisa entender que não existe milagre, tá certo? Não é um ponto, existe o ponto da fome que eu expliquei para vocês, existe, ele é real, tá? Mas tem que ver qual que é a origem do problema para estimular os pontos certos, tudo bem? E como que eu vou saber quais são os pontos certos para aquela pessoa? Então, com a biorressonância, a gente identifica qual que é o problema, qual que é a origem do problema, e a gente testa também quais os pontos são mais indicados para ela naquele momento. Então, por isso que a biorressonância é fantástica e a gente usa em tudo na vida da gente, tá? Pessoal, eu vou até convidar você, no próximo sábado, a gente vai fazer uma imersão o dia todo de, comigo, tá certo? Que eu vou falar mais sobre o universo da biorressonância. Vou te ensinar protocolos naturais para equilibrar órgãos, né? Equilibrar os órgãos, para equilibrar ambiente, né? A gente vai aprender a usar o Doorhold, que é um dos instrumentos da biorressonância, como detectar interferências no ambiente, como neutralizar. Gente, o preço é muito baratinho, não é nem um batom que você compra em farmácia, tá certo? Desses bem baratinho mesmo, tá? Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, aí você faz a sua inscrição e sábado a gente vai encontrar, tudo bem?